Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. Bom, na semana passada eu gravei ali um vídeo falando sobre o Continuous Integration, então eu fiz um overview, uma espécie aí de demonstração de como funciona essa integração contínua utilizando o Delphi e também o Jenkins, tá? E mais o GitLab, que é o nosso gerenciador, onde fica, né, o repositório ali dos nossos fontes, né? Repositório de fontes. Então, nesse vídeo, eu pretendo estar fazendo aí gravar uma trilha falando sobre, né, essa continuous integration e depois o continuous delivery, tá? Mas antes da gente começar a falar mostrar na prática um pouquinho sobre o continuous integration, a gente tem que voltar um pouquinho atrás e falar alguns conceitos ali teóricos sobre versionamento, tá? Mas para quem não teve a oportunidade de estar assistindo o vídeo da semana passada, aqui no meu blog, então vou estar compartilhando aqui que eu fiz um post, né, falando sobre o Continuous Integration, e lá também tem o link para assistir o vídeo no YouTube, tá? Então deixa eu mostrar aqui, tirar minha carinha aqui do lado. Então aqui, ó, vocês podem estar acessando, quem não conhece. Então o meu blog é armandoneto.dev.br. Então aqui ele tem a parte do Continuous Integration, que foi o post que eu fiz ali na semana passada, tá? Então fala sobre um fluxo de CI e CD também, tá? Eu comento algumas ferramentas que pode estar utilizando junto com o Delphi, tá? E aqui a parte do vídeo em si, né? Então quem quiser estar assistindo o vídeo, quiser comentar algo a respeito ali, então bastante gente comentou, fiquei bastante feliz ali. E é por isso que hoje eu vou estar dando continuidade nessa série, nessa trilha aí sobre o Continuous Integration, tá? Então, no dia de hoje a gente vai estar falando sobre versionamento semântico, tá? Então, juntamente com esse vídeo, eu vou estar disponibilizando também um post, tá? Então, este post aqui tá até aqui em modo de visualização, porque vai sair juntamente com este vídeo, tá? Então, aqui eu explico um pouquinho sobre o versionamento semântico, tá? Então, para quem não conhece, quer se aprofundar um pouquinho melhor sobre o versionamento semântico, aqui nesse vídeo eu vou estar explicando, mas aqui tem um pouquinho mais detalhado o que é o versionamento semântico, né? Tem alguns exemplos aqui, alguns fluxos de trabalho, tá? Que é o vídeo que eu vou estar falando aqui para vocês agora, tá? Então vamos lá. Então aqui eu separei algumas imagens, tá? Então quem nunca se perguntou, né? Quem nunca perguntou ao cliente qual versão do sistema o senhor está utilizando, tá? Então isso é muito comum em soft houses maiores ali ou pequenas também, que pergunta para o cliente qual versão que ele tá para estar aplicando alguma correção ou aplicando alguma melhoria, né? Ou às vezes o suporte ele quer identificar, o cliente liga para estar solicitando alguma correção de bug, não está conseguindo acessar determinada funcionalidade, e o suporte ou o desenvolvedor ali muitas vezes precisa saber qual que é a versão que o cliente utiliza, tá? Então essa versão, tá, hoje em dia é primordial. Quem trabalha com Continuous Integration utilizar o versionamento semântico, tá? Por que isso? Porque isso ajuda na sua esteira de desenvolvimento, sem você estar perdendo código, sem você estar dando retrabalho, e muitas vezes sem você também estar entregando ali, às vezes, dependendo do cenário, que eu vou comentar mais pra frente, às vezes já aconteceu de software houses ali, acabar entregando melhorias de graça ali para o cliente que às vezes ele nem é recorrente para a tua empresa, tá? Porque às vezes ele queria só uma correção e às vezes já foi aplicado nas versões ali, 2, 3 versões para frente, e como a empresa ali não utiliza um controle de versionamento, você acaba pegando aquele pacote maior, o último liberado, e disponibilizar para o cliente que não é recorrente, e ele acaba recebendo, além da correção dele, também outras melhorias ali que você desenvolveu no produto, tá? Então eu vou chegar mais nessa parte. Então, como que é formado esse versionamento semântico? Basicamente, ele é formado aqui por 3 casas aqui, tá? Então, basicamente, eu até troquei aqui a imagem. A versão maior, que é essa que está aqui, a primeira numeração, a gente chama de major, né? Version, ou seja, versão maior. É quando na nossa implementação ali do produto, a gente acaba quebrando a compatibilidade ali do nosso software, tá? Essa compatibilidade, ela pode ser quebrada via, para quem trabalha ali com API, quando você quebra o contrato da API, ou seja, você criou ali um campo obrigatório, por exemplo, e você acaba quebrando essa compatibilidade, então, consequentemente, ela se torna aí quando você for liberar essa versão, ela se torna uma versão maior, porque houve essa quebra de compatibilidade, tá?
Outra também alteração que quebra essa compatibilidade é quando você faz alterações no banco de dados, né? Porque o cliente ele vai ter que atualizar o banco e tudo mais, então você acaba quebrando essa compatibilidade. Então aqui a gente também acaba colocando nessa versão maior também, tá? A segunda numeração aqui é a versão menor, né? Ou minor version, que é quando não contém ali quebra de compatibilidade, ou seja, ela só tem melhorias ali. Então, melhorias que podem ser ali, que não quebrem a compatibilidade, tá? Só que aqui também é interessante que elas não sejam umas melhorias extensas, tá? Então, vamos supor, eu tenho ali uma melhoria que eu quero implementar agora, uma nota fiscal eletrônica no meu sistema, tá? Cara, como ela é uma implementação grande, então a gente vai ver mais para frente que a gente também pode trabalhar com versões de pré-releases, que futuramente ela pode se tornar ali uma major versão aqui, né? Uma versão maior, tá? Então, nesse caso, são melhorias e novas funcionalidades simples ali também, tá? E que não sejam muito extensas ali. Normalmente ali são implementações que você consegue fazer em 1 e 2 sprints ali, naturalmente, que você consegue liberar rápido para o mercado, tá? E por último aqui a gente tem essa versão aqui que é o patch, né? Que basicamente é a resolução de bugs. Então, sempre quando você corrige uma situação ali no teu software, então você incrementa, quando você for liberar essa correção ali pro mercado, ali pro teu cliente, você incrementa esse último número aqui que é o patch, tá? Que basicamente ali é a resolução de bugs, tá? Então, nesse caso aqui, ela é formada, né? O nosso versionamento semântico é formado por essas 3 casinhas aqui de números, tá? Também tem aqui a quarta casinha aqui, que é a pré-release, tá? Então, vou até abrir aqui o site, que até aqui eu explico o que é a pré-release. Então, a pré-release normalmente são versões candidatas, tá? Que podem ou não quebrar a compatibilidade. E futuramente ela pode incrementar ou uma major ou uma minor, tá? Então, foi o caso que eu comentei. Às vezes vocês estão com 2 equipes em paralelo, uma está só fazendo ali melhorias no produto, e tem uma outra que vai trabalhar num projeto de uma NFE 5.0, por exemplo. E a gente sabe que pode ser, se eles forem desenvolver ali do zero, vai levar 2 meses, 3 meses, por exemplo, né? Ou até mais, dependendo. Então, neste caso, eles trabalham com uma versão que chama de pré-release, tá? Então vem uma quarta numeraçãozinha ali, ou um nome, né? E tem alguns que gostam de colocar a numeração ali, ou o nome significativo ali da implementação. E futuramente, quando eles acabarem, eles fazem ali o merge, né? E criam a versão, ou ela sendo minor, ou ela sendo major, tá? Depende, né? Então nesse caso, a maioria das vezes, tá? Quase 100% das vezes era uma mirror, tá? Uma major, né? Uma versão maior, desculpa. Por quê? Porque uma minor a gente sabe que são implementações ali não tão significativas e tudo mais. Tá, então quando que uma pré-release ela pode ser uma minor, né? Às vezes a gente pode estar criando uma pré-release e no meio do projeto a gente viu que não é algo assim tão complexo e que ela pode se tornar uma minor que não vai quebrar a compatibilidade, os clientes vão conseguir atualizar tranquilamente. Então, nesse estudo, depois que eles finalizaram ali a implementação da pré-release, eles conseguem passar por uma minor ali e os clientes conseguem atualizar tranquilamente, né? Porque a gente sabe que um cliente atualizar para uma versão maior, aí tem todo um planejamento de atualização e tudo mais, tá? Então, basicamente, a versão, né, o versionamento semântico é formado aí por essas 3 ou até a quarta numeração, que é a pré-release, tá? Bom, então, continuando aqui a apresentação, né? Então, no caso, nada adianta, né? A gente fazer todo esse controle de versionamento, toda essa numeração. Lembrando, né? Nos próximos vídeos eu vou estar ensinando como que a gente consegue automatizar, utilizando ali o Continuous Integration para estar gerando essa numeração, tá? Então, a gente consegue fazer todo esse controle de forma automatizada também, tá? Então, não adianta nada a gente ter esse controle e a gente não anotar, não ter um histórico do que foi liberado em cada versão. Então, juntamente com o versionamento semântico, a gente traz junto também um arquivo chamado changelog, tá? O que é esse changelog? Nada mais é do que um histórico de alterações, tá? Então, como que é formado, né? Cada empresa ele segue um padrão, tá? Isso aqui ele não é escrito em pedra, tá? Mas existe alguns padrões ali comuns que o pessoal consegue, que alguns seguem ali, né? Eles preferem seguir um padrão já adotado, que a maioria das empresas utilizam, tá? Então, esse daqui é um que eu utilizo e que funciona, tá? Então, basicamente aqui ele mostra que o que foi feito em cada versão liberada. Então, daqui para baixo aqui
ele mostra as últimas versões, tá? Então é sempre decrescente para mostrar sempre a última que foi liberada, tá? Então, por exemplo, aqui no dia 1º/6, então foi liberada a versão inicial, a 1.0.0, e aqui mostra, né? Normalmente coloca aqui o número da tarefa, né? E aqui o título da tarefa, tá? Ou seja, se você utiliza aí um Trello, ou utiliza um Gira, ou alguma outra ferramenta ali de controle de tarefas ali, de fluxo de tarefas, aí você pode colocar aqui o número da tarefa em si para poder identificar e abrir lá na ferramenta e assim por diante. Então aqui vocês podem ver que foi liberada uma versão maior, que é a primeira versão, né? Versão inicial. Depois foi liberada aqui uma melhoria, por quê? Porque foi na segunda casinha aqui, né? Depois foi liberada uma correção e por último a segunda correção, tá? Então sempre a última numeração aqui são as correções, tá? E aqui em cima, ó, são as tarefas que ainda não foram liberadas, tá? Então vamos supor que você trabalha com sprints ou Kanban, e você tem ali vários desenvolvedores que estão ali diariamente fazendo correções, melhorias, tá? E você ainda não está fazendo a liberação ali. Então você vai, cada desenvolvedor ele pega esse arquivo é versionado junto com o teu produto. E aqui assim que ele termina a tarefa, ele coloca aqui qual que é a tarefa que ele fez e em qual das versões se aplica, tá? Para quando for fazer ali o processo de Continuous Delivery, né, o CD, ele consegue, a gente por meio de automação, a gente consegue descobrir, né, olhando aqui o arquivo, se vai ser uma versão maior, ou se vai ser uma versão menor, ou se vai ser uma correção, e assim por diante, tá? E a gente também consegue fazer a automação, porque basicamente na automação ele vai pegar todas essas tarefas aqui e vai criar aqui uma versão nova aqui, tá? Neste exemplo, até para vocês visualizarem, ele vai criar aqui uma minor, tá? Por que uma minor? Porque ela tem uma patch e tem uma minor que foi desenvolvida aqui. Então, quando a gente for liberar, vai ir essas duas tarefas. Então, aqui, provavelmente, ele vai lançar uma versão 1.2.0, tá? Se não tivesse essa minor, aí sim, né? Ia ser a 1.1.3, né? Porque só teve uma correção ali, um patch, tá? Então, junto com o versionamento semântico, a gente também tem que utilizar, né, o changelogs para a gente ter esse histórico de alterações, tá? Bom, então nada adianta também, né, a gente ter essas duas informações, o versionamento semântico e também o changelogs, e a gente não ter um fluxo de trabalho, uma esteira de desenvolvimento na nossa equipe, tá? Então aqui eu trago para vocês aqui um diagrama que eu montei, tá? Claro, isso aqui também não é escrito em pedras, então cada empresa pode trabalhar de um jeito, tá? Então esse aqui é só um esboço e aí vocês veem o que serve ou não para tua empresa ali, para o teu time de desenvolvimento, tá? Então basicamente aqui, ó, o processo se inicia, né? Aí no caso ali, sempre quando você tem uma atividade, a gente verifica se ela é uma melhoria ou uma correção. No caso, se ela for uma melhoria, aí ela entra aqui para um fluxo de desenvolvimento, se não para um fluxo de sustentação ou manutenção, tá? E depois a gente entra para o processo de liberação, tá? No processo de desenvolvimento, então a gente cria um branch, tá? Então tudo isso aqui nos próximos vídeos eu vou estar explicando como criar um branch local, fazer a nossa atividade, depois submeter ali para o GitLab, tá? Então aqui o desenvolvedor ele cria um branch, tá? Por exemplo, feature, por que feature? Porque é uma melhoria, tá? Barra o número da tarefa ali do seu controlador ali de tarefas, Trello, Gira, né? E assim por diante. Então depois ele vai desenvolver e depois que desenvolveu ele vai abrir ali um MR ou PR, tá? E ele sempre vai abrir esse MR e o PR com base na develop, tá? Que a develop é onde a gente tem ali todas as versões, todas as melhorias, tá? Aqui o pessoal tem alguns que gostam de utilizar a develop, não, o branch chamado develop, ou tem outros que utilizam o próprio main ali que vem padrão ali no repositório, tá? E vai de acordo com o freguês ali de cada empresa, tá? Depois disso a gente tem a parte de aprovar aqui o MR, tá? Então esse aqui eu até coloquei de outra cor porque isso aqui é um ponto bem importante, tá? Então assim, sempre quem vai aprovar ali o MR é sempre uma terceira ou uma segunda pessoa ali, tá? Por quê? Porque quando a gente chama isso aqui de code review. Porque quando o desenvolvedor ali, ele faz a sua tarefa, então ele submete lá para fazer o merge lá para a versão original, né, para o branch original, que é o develop nesse caso.
E ele já está viciado ali nos seus testes e tudo mais. Então é sempre bom ele abrir esse IMR para uma outra pessoa revisar, fazer o code review do código dele, né? Essa pessoa pode ser um outro desenvolvedor, pode ser o próprio QA, né? O analista de qualidade, que ele vai pegar, ele pode baixar ali o fonte, ali, o produto, compilar e fazer o teste ali da tarefa em si. E ele também pode aprovar e jogar para develop, né? Porque uma vez aprovado, ele, o cliente, vocês ali do desenvolvimento, vocês podem pegar e gerar uma versão. Então, por isso que isso aqui é um ponto bem interessante. Depois que aprovou e está na develop, tudo que está no develop ali, na próxima liberação já vai todas as alterações ali, as melhorias que foram aprovadas, tá? Na parte da sustentação, não muda muito, tá? A única diferença é que aqui eu tenho o costume de colocar aqui o bug fix e o número da tarefa. Bug fix para a gente identificar quando a gente for lá no repositório, então vai ter lá o branch feature, a gente sabe que é melhoria, vai ter o bug fix, a gente sabe que é correção. Então a gente faz o desenvolvimento, né? Abre ali o MR e também da mesma forma a gente também solicita ali para um aprovador fazer o code review da tarefa, tá? Beleza, então esse aqui é um fluxo, né, um modelinho de fluxo que você pode seguir aí na tua empresa, tá? E na parte da liberação é que aí a gente vai depois comentar sobre o Continuous Delivery, tá? Então, vamos supor que você faz ali a liberação toda sexta-feira ou toda segunda-feira, por exemplo, né? Então, a gente também tem um fluxo que a gente chama de Continuous Delivery, tá? Que é uma etapa aqui da nossa esteira de desenvolvimento. Então, basicamente, aqui eu não coloquei todas as etapas, mas o mais importante é que no Continuous Delivery a gente cria uma tag, né, da versão a ser liberada. Então, essa tag aqui, ó, que é a nossa questão a nossa regrinha da versão semântica, tá? Então, é nesse momento da gente criar esse branch aqui, ó, é que a gente vai ver se ela é uma versão maior, uma versão menor, ou se é uma versão com patch de correções ali, tá? Então, é nessa etapa aqui, ó, que a gente cria essa tag. Por que a gente tem que criar essa tag? Porque com essa tag que ele vai gerar todo ali o teu produto, vai compilar, gerar, né, o executável ali, vai alterar o changelog do teu fonte ali, do teu produto, e vai disponibilizar ali para o teu cliente ou para o teu servidor, né, se for um produto web e assim por diante. E depois disso ele, né, finaliza com algumas outras etapas que você pode configurar ali do Continuous Delivery, tá? Então, basicamente, cara, a parte mais importante de você utilizar ali o versionamento semântico é no momento da liberação do Continuous Delivery, tá? Porque ele vai fazer todo esse controle aqui e a gente consegue fazer isso aqui tudo de forma automatizada também, tá? Bom, aí vocês devem estar se perguntando, tá, beleza, isso aqui, né, é o cenário feliz, né, algo assim que bem simples, que funciona, mas aqui na minha operação, Armandinha, a gente tem clientes que ele tá lá numa versão bem para trás, são clientes que não são recorrentes, ou seja, eles não pagam diariamente, mensalmente ali pra gente, e diariamente ele liga lá e fala, tem uma correção aqui, não estou conseguindo utilizar, e você como software house, você tem que corrigir esse problema na versão do cliente, tá? Só que nesse caso, você sabe que você não pode fazer essa correção apenas na develop, na masterly. Por que isso? Porque se você fizer essa correção na master, você vai acabar liberando esses monte de correções que você fez, de forma de graças, assim, digamos, né, para o cliente. Por que isso? Porque você vai estar pegando toda a tua develop atual, que vamos supor que ele está com uma versão lá de 3 meses para trás, e você fez nesses 3 meses para frente, você fez diversas melhorias. Então imagina só, o teu cliente ligar, você não utiliza o versionamento semântico, ele te liga e fala, eu tô com um problema aqui, eu preciso que você corrija, nem que eu te pague aí um valor ali para você corrigir. Mas, cara, se você pegar e corrigir na tua versão que você não faz esse controle de versionamento semântico, você vai acabar liberando para ele de graça ali todos esses 3 meses de melhoria. E não é isso que a gente quer, porque a nossa software house vai estar perdendo dinheiro, né? Então, nesse caso, a gente também tem o fluxo aqui, ó, de sustentação especial, que eu quis chamar assim dizendo, tá? Então, nesse caso, quando a gente utiliza o versionamento semântico, é o que a gente cai na questão aqui daquela perguntinha que eu coloquei aqui, né? Então, assim, em que versão que o senhor está utilizando? Por que isso? Porque se o cliente falar que ele está na versão 1.10.15, você consegue gerar um branch, uma cópia do branch que ele está,
e fazer toda a alteração para ele, compilar lá, fazer a liberação, ou seja, você só vai disponibilizar para o teu cliente a correção que ele pediu. Né? E consequentemente você vai pegar essa alteração, porque é uma correção, né? E vai jogar depois para develop, porque aí depois todos os outros clientes que pagam recorrente vai estar recebendo essa correção que esse cliente identificou, tá? Então olha só a importância de estar utilizando o versionamento semântico, tá? Então voltando aqui para o gráfico, como que a gente faz nesse cenário, né? Então a gente cria um branch especial, ou seja, a gente vai criar um branch para o cliente. Então vamos supor que foi a padaria XPTO. Então a gente coloca aqui o nome do cliente barra a versão que ele está. Então a gente desenvolve aqui a correção, faz ali toda a etapa de Continuous Integration, também as etapas de Continuous Delivery, e a gente libera para o cliente e tudo mais. E um ponto importante, tá, pessoal? A gente não pode esquecer, né, dependendo do caso, de pegar toda essa correção que foi feita para aquele cliente, né, verificar a viabilidade, se isso aqui realmente a gente vai levar para a versão principal, ali para develop no caso, para quê? Para a gente já disponibilizar essa correção para todos os outros clientes que pagam recorrente, ou, né, e assim por diante. Então a gente chama esse processo de cherry pick. Então ali o Git ele já tem essa opção, então ele pega só aquele commit que a gente fez, aquelas alterações, e joga ali para um branch, no caso, para develop, tá? Então esse processo aqui ele funciona bem bacana, tá? Então isso aqui é bastante utilizado para quem trabalha com sustentação, tá? Quem trabalha diretamente com desenvolvimento quase não utiliza esse processo, mas quem trabalha ali com sustentação, com manutenção em clientes ali, utilizam bastante, tá? Então basicamente isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu só verificar aqui se tem mais alguma coisa. Então só para finalizar, basicamente essa parte da sustentação especial que eu comentei é basicamente quando a gente tem o seguinte cenário, né? Quando o cliente ele não é recorrente, então a gente liga esse alerta para a gente sempre estar utilizando esse versionamento semântico por toda essa questão que eu comentei anteriormente, tá? E quando o cliente é recorrente, aí a gente consegue negociar. Então vamos supor que o cliente recorrente ele ligou, ele falou, ele ligou na terça-feira, por exemplo. Eu tô com um problema na rotina aqui de nota fiscal eletrônica. Então você conversa com ele, o suporte, né, vai conversar ali, vai perguntar, isso daí é crítico, você precisa emitir ainda hoje, assim por diante, porque vai ter uma versão que vai sair no final do dia, ou vai sair amanhã. Ele fala, não, eu consigo aguardar e tudo mais. Então quando o cliente é recorrente, ele, né, você consegue ser mais maleável, porque ele vai direto para develop, né, a versão ali principal, quando for liberada ali uma nova versão, ele vai acabar contemplando. Ou se nesse caso ele falar, não consigo esperar, eu preciso de uma versão, então nesse caso você vai ter que alocar um desenvolvedor especial ali para estar trabalhando só com esse cliente, e aí vai para aquele fluxo lá da sustentação especial. Você vai ter que abrir um branch especial para não impactar toda a parte do desenvolvimento que você ainda não liberou. Então ele vai aplicar aquela correção, disponibilizar só para esse cliente e vai fazer ali o cherry pick ali para a versão para develop, tá? Então, basicamente é isso que eu queria comentar um pouquinho sobre o versionamento semântico, tá? Então, nos próximos vídeos eu vou estar mostrando aqui como que é feito, como que a gente cria esses branches ali no GitLab. Também vou estar explicando ali como que configura o Continuous Integration ali utilizando o Jenkins, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.